O número de pessoas acima dos 50 anos conectadas à internet só cresce a cada ano no Brasil, mas pouco se fala sobre os efeitos disso na saúde mental dessas pessoas. Hoje eu estou aqui com a doutora Nina Ferreira, psiquiatra e psicoterapeuta, e vamos conversar um pouco sobre isso. Nina, a minha mãe, hoje eu vou expor ela aqui, tá? Mãe, desculpa, mas eu vou te expor. A minha mãe, ela tem mais de 50 anos e ela está viciada em celular, em redes sociais. Ela passa boas horas por dia no celular. Acho que ela não enxerga isso como um problema, mas eu vejo que isso se tornou um vício. E eu queria entender, né? Eu tenho reparado que a minha mãe não é um caso isolado, né? Eu vejo colegas que relatam também que seus pais, né, estão também usando muito o celular. E eu queria entender qual que é o impacto disso na saúde mental dessas pessoas, porque muito se fala sobre os adolescentes, né? Sim. Sobre os jovens, crianças, a gente também. Mas eu queria saber qual que é o impacto disso na saúde mental das pessoas mais velhas, né? 50 a mais. É interessante porque realmente no cérebro deles o impacto vem por um outro ângulo. Porque o cérebro ali, a partir dos 40, 50 anos, ele vai envelhecendo também, assim como a nossa pele, os nossos cabelos, né? Então já é um órgão que tem mais lentidão, mais dificuldade de memória, de atenção, uma velocidade de processamento menor. Isso não é doença, isso é natural do envelhecimento do cérebro, né? E aí o estar muito tempo em redes sociais ou internet gera essa instabilidade de neurotransmissores, excesso de glutamato, que é excitatório e machuca o cérebro, excesso de dopamina, então dão picos de dopamina, e esses picos de dopamina dificultam a percepção de prazer e de motivação depois. Há prejuízos de memória e de aprendizado que já são naturais do envelhecimento, são agravados pelo uso excessivo de redes sociais e de internet. E isso para falar das questões neurológicas, né, das neurociências. Mas se a gente pensar em comportamento, esse tempo todo de tela, de rede social, tira a pessoa do convívio e de outras atividades, né? E as relações humanas, pessoais, provocam coisas muito positivas no cérebro, apesar dos desafios, que são coisas que as redes sociais não vão trazer. E aí é menos tempo de exercício físico, menos tempo trabalhando, talvez estudando, estimulando o cérebro a crescer. E no envelhecimento, estimular o cérebro a crescer é importante para pelo menos desacelerar o processo de envelhecimento. Então, é um prejuízo diferente do que nos jovens e muito sério, porque pode acelerar o envelhecimento desse cérebro. E como identificar que esse uso virou um problema? Primeiro a gente precisa observar padrão, né? Porque, por exemplo, usar demais durante uma semana porque tem mais tempo livre, ou tá assistindo algum programa específico, ou interagindo com alguma pessoa, ok, porque é algo circunscrito. O maior desafio é quando isso ocupa muito tempo na rotina, no cotidiano. Então, o fator tempo é o primeiro sinal de alerta. E às vezes a pessoa deixa de fazer coisas importantes, de estar com familiares, com amigos, ou de cumprir tarefas ou trabalhos, exercício físico, para estar no celular ou nas redes sociais. A gente chama isso de saliência do comportamento. Quando o cérebro deseja tanto aquilo que ele vai abrindo mão de outras coisas, que acontece muito com drogas, por exemplo, né? A pessoa deixa de fazer coisas saudáveis para buscar a droga, para consumir a droga. Então é mais ou menos o mesmo parâmetro. E quando isso começa a gerar alterações no humor dessa pessoa. Então, no geral, a pessoa fica mais irritadiça, às vezes mais ansiosa, mais alheia ao mundo, assim, mais embotada, que a gente chama como se tivesse neutra, sabe? Indiferente à vida. As emoções vão achatando, sabe? Por conta do uso crônico das redes sociais, das telas. Então, se o humor está mudando, é outro fator que faz a gente pensar que precisa procurar ajuda profissional. Que pode existir uma dependência comportamental mesmo daquilo, né? E se essa pessoa não reconhece que está vivendo isso, que está nesse problema, como a gente, familiar, pode tentar ajudar essa pessoa sem gerar um conflito ou conseguir ajudá-la? Porque as pessoas mais velhas, elas tendem a ser mais, digamos que, cabeça dura, assim, que acha que já é mais velho, que já tá no controle da situação, né? São mais teimosos, eu acho. Porque uma criança, um adolescente, os pais, eles têm mais controle sobre aquela pessoa. Eu não tenho controle sobre a minha mãe, sobre o que ela faz. Como que eu posso ajudá-la? No geral, nós adultos, a gente gosta de acreditar que a gente sabe o que tá fazendo, né? E a gente se incomoda quando alguém vem tentar intervir. E, de fato, o próprio envelhecimento do cérebro, isso é um fato interessante. Ele faz a gente ficar mais ranzinza, sabe? Menos tolerante. Isso acontecerá com todos nós, conforme a gente for envelhecendo. E muitas vezes é mais difícil mesmo acessar o adulto. Então, para auxiliar essas pessoas 50 mais a melhorarem a relação com as redes sociais ou com a internet, a forma que a gente aborda faz muita diferença, né? De trazer um diálogo e não uma cobrança ou um apontamento, né? Mais ou menos assim, de... Olha, pra mim é difícil regular essa questão de rede social e internet e me parece que pra você tem sido também.
Eu sinto que às vezes você tá muito tempo no celular, eu tento falar contigo e não consigo, porque você tá sempre distraído. E eu sinto falta de conviver mais com você, eu me preocupo. E se a gente conversar um pouco sobre isso, talvez a gente possa procurar ajuda, eu posso ir com você. Então, quando a gente se coloca de uma forma parceira e não inquisitiva, acusadora ou apontadora, fica mais fácil da pessoa se abrir, né? E outra coisa importante aqui, pessoal, às vezes a gente precisa insistir. Nem sempre na primeira conversa aquele adulto vai aceitar. Mas aí depois a gente volta mais uma vez e vai apontando, olha, você percebe isso, você percebe aquilo. Porque se a gente desistir, essa pessoa sozinha provavelmente não vai notar, né? É que nem sempre é na velocidade que a gente gostaria a resposta. E esse convite de ir junto também é importante, sabe, Gi? Olha, eu vou com você. A gente pode procurar um psicólogo, um terapeuta, um médico e contar o que está acontecendo. Pode ser que não precise de ajuda de tratamento, mas aí eu vou ficar mais tranquila de que eu cuidei de você. Essa coisa mais amorosa, mais afetiva. Mas reduzir essa expectativa de que vai funcionar de primeira, né? É só a gente se colocar no lugar do outro, né? Se alguém chega e faz esse apontamento pra mim, como que eu vou me sentir? Será que eu vou aceitar logo de cara? E aí a gente tem essa paciência. Porque se é alguém importante pra gente, vale a pena insistir, né? Fez sentido conseguir responder? Sim. Só que eu acho que assim, a questão é que, por mais que eu fale de uma maneira assim, amorosa, e a pessoa entenda e reconheça e fala assim, é verdade, eu vou tentar me policiar, vou tentar reduzir, não significa que ela vai conseguir. Por isso que eu acho que é um processo, né? De assim, a partir do momento que a gente tem essa conversa, a gente precisa avaliar se está progredindo, né? Então, como que a gente vai ver se realmente está dando certo, né? Olha, tá ficando menos tempo, mãe, por exemplo, no seu caso. Conversar no cotidiano sobre como tá sendo isso para ela. Porque se for uma dependência, provavelmente vai chegar um momento que vai precisar de ajuda mesmo de um profissional. Mas às vezes não, às vezes a pessoa consegue se regulando. Uma coisa que ajuda muito é ocupar o tempo com outras atividades. Essa orientação aqui é bastante importante. Se a pessoa passa muito tempo ociosa, ela tende a ir mais para o celular. Então, vamos construir uma rotina de acordar, de fazer o seu exercício, de cuidar da horta, e aí trabalha, volta, faz o almoço. Porque se a gente ocupa o cérebro com outras atividades, isso serve para todos nós. A gente vai ficar menos tempo nas redes sociais, né? Então, ocupar o tempo dessas pessoas acaba ajudando com que elas se distraiam com atividades diversas, de uma vida normal, digamos assim, e não enfurnadas na internet ou nas redes sociais. Então, essa é uma estratégia muito útil, né? Lembrando que é um processo. Então, a pessoa não vai conseguir desmamar de uma vez, mas eu acredito de que seja necessário esse trabalho, sabe? Porque senão é muito fácil afundar. E isso facilita depressão, transtorno de ansiedade, insônia, né? Então é um cuidado importante mesmo de ter. Não é uma bobeira, não é um detalhe, né? Tá. Bom, com essa conversa eu cheguei à conclusão de que eu estava usando a abordagem errada. Olha só! Desculpa, mãe, eu vou tentar agora a certa com você. Querida! Nossa, que filha preciosa, parabéns. Obrigada. Mas é isso, há esperanças, né? Eu acho que a gente entender que a vida moderna muda muito rápido, né? Então as pessoas vão se perdendo, às vezes, nas mudanças culturais, e aí a gente precisa reorganizar a rotina. Então vale a pena investir nesse reaprendizado de como ocupar a vida das pessoas 50 mais com outras atividades que não seja só celular e internet. Sim, muito bom. Obrigada, Nina. Tchau, tchau. Tchau.